Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7 horas em ponto. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Jeep em São José T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 3600-6000. Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é quarta-feira, 29 de abril de 2020, aniversário de Campos do Jordão, 146 anos. É também Dia Internacional da Dança. Vivemos o outono brasileiro. Em São José dos Campos, 19 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A Prefeitura de São José dos Campos realiza hoje a assinatura dos contratos para as obras da Linha Verde e para a aquisição de 12 VLPs, veículos leves sobre pneu articulados. A assinatura acontece às 10 da manhã no Paço Municipal. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. São Paulo registra recorde de mortes por coronavírus, 224 óbitos em 24 horas. Entrega de ambulatório de especialidades no Hospital de Clínica Sul em São José dos Campos acontece hoje. Anvisa libera a realização de testes de Covid-19 em farmácias. São José dos Campos inicia vacinação contra a febre, aftose e raiva. Governo do Estado distribui no Vale do Paraíba cestas do projeto Alimento Solidário. INSS recebe aval para contratar 7.400 aposentados e militares para atendimento. Surf pode ficar sem campeão mundial em 2020. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia, no nosso encontro de hoje eu vou mostrar para vocês que o novo ministro da Justiça é um combatente premiado contra a corrupção. Não só premiado, como experiente e pós-graduado no combate à corrupção. Vou falar também sobre o novo diretor da Polícia Federal, da inteira confiança do presidente da República, e um homem de inteligência, que é aquilo que o presidente quer, receber informações estratégicas para poder governar com mais segurança. E vou falar também sobre o projeto acertado entre Paulo Guedes e Alcolumbre de auxílio aos municípios, aos estados, nessa parada de arrecadação. E principalmente a quase 70 milhões de brasileiros que tiveram sua renda prejudicada. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas 4 minutos. Repita. 7 e 4. O estado de São Paulo registrou ontem um novo recorde de mortes por coronavírus em apenas 24 horas. Segundo dados apresentados pelo Centro de Contingência Covid-19, de segunda para terça-feira foram acrescidos 224 novos óbitos em São Paulo, um aumento de 12%. O recorde anterior de mortes por Covid-19 havia sido registrado em 23 de abril, quando São Paulo teve 211 óbitos em apenas 24 horas. Ontem, o número de vítimas fatais em decorrência da doença chegou a 2.049. Há ao todo 24.041 casos confirmados em todo o estado, 2.345 a mais quando comparado ao número de segunda-feira. Outro dado preocupante, segundo o Centro de Contingência, é o fato de a Grande São Paulo ter atingido 81% de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva, UTI. Na enfermaria, a taxa é de 70%. Em todo o estado, 61,6% das UTIs estão ocupadas por pacientes com Covid-19 e nas enfermarias, a taxa é de 44,5%.
A Prefeitura de São José dos Campos entrega hoje às 8 da manhã a nova unidade de especialidades de saúde do Hospital de Clínica Sul, no Parque Industrial, região Sul, localizada ao lado do Hospital Regional. Para não sobrecarregar o pronto-socorro no combate à pandemia de Covid-19, foram transferidos para o local o setor administrativo e os consultórios de cardiologia, ortopedia e urologia, que estão atendendo os pacientes há cerca de um mês. Também começou a funcionar no novo prédio o laboratório com equipamentos modernos e 100% automatizados. Quando estiver operando com a capacidade total, será possível realizar por mês até 75 mil exames de todas as especialidades, como bioquímica, imunologia e hematologia. Estradas. Situação das estradas na região. Rodovia Presidente Dutra, São José dos Campos de Jacareí sem lentidão neste momento. Guarulhos e São Paulo o tráfego flui bem, sem pontos de lentidão. A rodovia Ayrton Senna tem trânsito bom em Guarulhos e São Paulo. No corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, o trânsito apresenta boas condições. Rodoanel Mário Covas, sentido sul, ligação Dutra Ayrton Senna, boa visibilidade, com trânsito fluindo normalmente. Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté a Ubatuba, trânsito fluindo bem, com neblina em alguns pontos. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, tem trânsito bom e sol. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trânsito livre, com tempo bom. Tem pare e siga. 7h06. Repita. 7h06. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou ontem, por unanimidade, a utilização de testes rápidos para diagnósticos de Covid-19 em farmácias. A medida foi aprovada pela diretoria colegiada do órgão temporariamente e em caráter excepcional. A medida exige que haja profissionais capacitados nesses estabelecimentos para realizar os testes. A autorização de realização desses testes em farmácias é importante para aumentar o acesso da população ao diagnóstico da Covid-19 e ampliar as frentes de detecção do vírus. Somente a venda para estabelecimentos de saúde de testes diagnósticos para Covid-19 era permitida em farmácias, desde que o produto fosse regularizado na Anvisa. Segundo o órgão, há pelo menos 43 kits de testagem regularizados na agência, onde é possível checar se esses produtos estão autorizados. Uma joalheria foi alvo de bandidos na manhã de ontem em São José dos Campos. O local está localizado em um shopping do Jardim América. De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta das 10 da manhã e durou apenas 5 minutos. Ninguém foi preso. Os criminosos levaram itens da loja e fugiram em seguida. Até ontem não havia um balanço do que foi levado. A polícia militar utilizou o helicóptero Águia em busca dos criminosos, mas não encontrou os suspeitos. O shopping informou que ninguém ficou ferido na ação e que colabora com as investigações da polícia. 7h08. Repita. 7h08. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235, ligue 3600-6000. E assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. 7h11. Repita. 7h11. O Sesc São Paulo deu início a uma campanha para atrair novos doadores para o programa Mesa Brasil. A entidade procura doadores na região do Vale do Paraíba para atuar em meio à crise causada pelo novo coronavírus e ampliar a oferta de produtos e alimentos para distribuição. Centrais de abastecimento, supermercados, atacadistas, padarias, confeitarias, feiras livres, indústrias cerealistas e outros que queiram realizar doações podem acessar o site mesabrasil.sescsp.org.br para obterem informações sobre como participar. Em São José dos Campos, atualmente, o programa atende 44 instituições e conta com 44 instituições doadoras de São José, Jacareí e Caçapava, atendendo mais de 4.000 pessoas. Desde o início do afastamento social, o Mesa Brasil do Sesc São José dos Campos coletou 10 toneladas de alimentos, que foram distribuídas para as instituições
instituições LBV de São José dos Campos e Lar Fabiano de Cristo de Caçapava, totalizando 1.117 pessoas assistidas. Quem tiver interesse em se cadastrar como doador do programa Mesa Brasil do Sesc São José dos Campos, pode enviar um e-mail para mesabrasil@sãojosé-dos-campos.sescsp.org.br ou entrar em contato pelo telefone 3904-2041. Agora 7h13 e Receita Federal registra apreensão recorde de cocaína nos primeiros 3 meses do ano. A Receita Federal bateu recorde de apreensão de cocaína nos primeiros 3 meses do ano. Balanço divulgado pelo órgão revela que entre janeiro e março, as equipes da Receita apreenderam quase 15 toneladas da droga. Foram 14.800 quilos. É a maior quantidade já apreendida no primeiro trimestre de um ano e, na comparação com o mesmo período do ano passado, uma quantidade 15% maior. Ainda segundo informações da Receita, 40% das apreensões foram feitas no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. No maior porto da América Latina, os agentes da Receita apreenderam 6.100 quilos de cocaína no período. Outros portos que registraram números expressivos foram os de Paranaguá, no Paraná, e de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Em cada um deles, a Receita apreendeu pouco mais de 2,5 toneladas da droga. Vale lembrar também que entram na conta da Receita Federal as apreensões feitas em aeroportos e demais locais de fiscalização do órgão federal aduaneiro em todo o país. Em 2019, a Receita Federal registrou um recorde de apreensão de cocaína. Foram tiradas de circulação pelos agentes do órgão quase 58 toneladas da droga, resultado 84% maior do que o apurado em 2018. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h14. Repita. 7h14. E nós vamos a São Paulo falar com o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vignoli. Bom dia, secretário. Obrigada por nos atender. O prazer é meu, à disposição para levar as informações do governo do Estado. Secretário, primeiro gostaria de falar sobre esses números registrados em 24 horas. São Paulo tem hoje 2.049 mortes por Covid-19, foram 224 casos em 24 horas. Como o senhor analisa esse cenário? Bom, nós tivemos aí os últimos dias de alta, né, seja o número de casos ou o número de óbitos, o que demonstra que a gente tem que sempre acompanhar essa série histórica com calma, né, e olhando estatisticamente uma série de dias para poder ter de fato a curva. Na semana passada achavam que estavam na descendência e de fato agora os números que nós verificamos demonstram uma ascensão do vírus em todo o Brasil e em São Paulo também. Então, um momento de atenção e de manter o isolamento social para que a gente possa seguir aí dispersando a curva o máximo possível. Secretário, o governador João Dória apresentou ontem a prefeitos de 31 cidades os principais aspectos da flexibilização que se espera aí a partir do dia 11 de maio. O que o senhor pode destacar aí desta reunião? Bom, uma reunião importante, o prefeito participou da reunião, além de outros prefeitos do Vale, né, indicando as suas observações importantes. É fundamental dizer sobre os leitos do hospital regional, né, de mais leitos, nós estamos aqui trabalhando isso também. Hoje estamos com 10 leitos, tem 30 leitos que são possíveis, nós estamos vendo aqui no governo do estado quanto nós vamos poder ampliar, mas nós vamos sim ampliar. Além disso, os planos municipais, fazendo junto com a prefeitura, esse modelo de retomada gradual da economia, né? Nós temos 74% da economia funcionando, manteve aqui no isolamento social de São Paulo, nosso modelo de quarentena, os outros 26%, comércio e serviços, fundamentalmente, a gente vai fazer um conjunto com as prefeituras, junto com os planos municipais, mas dando uma série de orientações importantes de práticas que vão poder, nesse modelo de isolamento que nós vamos chegar, manter aí taxas aceitáveis do que nosso sistema de saúde não entre em colapso, tendo em vista a tendência que nós estamos observando aí.
Mas, a princípio, o Dia das Mães continua com o comércio fechado. O Dia das Mães continua, nós temos, como os números não demonstram, muito preocupados, todos nós queremos fazer a reabertura o mais rápido possível. Mas quem vai nos dizer exatamente a forma que nós vamos fazer, também a data que nós vamos fazer, que está programado para o dia 11, é a ciência. Nós não temos como colocar a população em risco num momento como esse, com números que nós temos enxergado aí em todo o país e todo o estado de São Paulo. Secretário, hoje, por exemplo, é aniversário da cidade de Campos do Jordão, uma cidade aqui da região do Vale do Paraíba que sobrevive do turismo, né? E entre outras cidades que sobrevivem quase que exclusivamente do turismo, como a Aparecida, que está com a Basílica fechada, né? Além de Campos do Jordão, nós temos também Santo Antônio do Pinhal, o Festival de Inverno, que não será realizado agora nesta época, deve ser realizado posteriormente. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa situação, né? Nessas cidades, muitos trabalhadores estão sem ter o que fazer. O governo do estado vai liberar, tem a possibilidade de liberar verbas para que esses municípios sobrevivam, eles que dependem do turismo? Bom, vamos lá. O turismo tem um impacto muito duro perante a própria pandemia, né? Perante a epidemia que nós passamos. E isso, evidentemente, nesse momento traz reflexos a economia local e também a economia estadual. Nós estamos trabalhando nesse momento com uma série de fomento a boas práticas. Nós já apoiamos para que eles possam ter um recurso, depois do dia 30, no que traz a assistência de saúde, né? E também trabalhando um plano de retomada que possa apoiar as cidades na sequência disso. Isso mesmo é um recurso duro para as prefeituras de modo geral. A prioridade é manter os serviços essenciais, pedimos que todos atestem aí os sítios, e o Estado de São Paulo com certeza vai estar junto na sua reconstrução aí, nas finanças públicas e também, fundamentalmente, as privadas que vão participar dessa retomada no dia 11. Agora, a questão do número de leitos tem preocupado os governos no Brasil. Na região do Vale do Paraíba, a questão do número de leitos preocupa, secretário? Olha, é estado de alerta constante, né? Não se pode dormir quanto a isso. Por quê? Nós não queremos nunca a lotação acima de 90% ou níveis aí que possam colocar gente esperando nos corredores, ou como acontece em alguns lugares do mundo, sem vaga na UTI. Então, nós temos aumentado, já temos mais de 1.500 leitos em todo o estado, aumentamos também no Vale do Paraíba e Litoral Norte, né? Para isso nós colocamos leitos de funcionamento lá no hospital de Caraguatatuba, que ainda não tinha iniciado suas atividades, temos avançado também com os hospitais no município. E agora, nós estamos fazendo uma compra, está chegando, está em Nova York, está vindo para São Paulo, são 3.000 respiradores, e nós vamos ter a condição de formar mais leitos de acordo com a necessidade. São Paulo conseguiu fazer essa compra e vai ser muito importante para a gente poder ter essa segurança em um momento de emergência do coronavírus. Nós estamos conversando com o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vignoli, secretário prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, também Isaías Santana, que é prefeito de Jacareí e presidente do Codivap, estiveram ontem em São Paulo. Dá para saber qual foi o assunto discutido? Foi esse, primeiro, do ponto de vista do prefeito Felício, ele trabalhou aí com os dados dos técnicos da prefeitura, possibilidades de flexibilização e retomada em um modelo que ele elaborou de retomada da economia. Portanto, nós discutimos, evidentemente, apresentando os dados do Estado, ele apresentando os dele, nós estamos fazendo essa discussão ao longo aí dos últimos dias, e aí também o pleito dele é que pudesse, através da flexibilização do Estado, utilizar o plano municipal, que muito bem feito pelos técnicos da Prefeitura de São José dos Campos. Quanto ao prefeito de Jacareí, Isaías Santana, também falando sobre Jacareí, as preocupações, todos os que têm a retomada gradual,
e também como presidente da região metropolitana do Vale, colocando aí suas ponderações em outros municípios também. Secretário, para a gente encerrar, sobre a questão da desistência do acordo da Boeing com a Embraer. Não dá para a gente encerrar essa entrevista, o senhor que é secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, sem falar sobre esse assunto. Como é que o senhor recebeu essa notícia? O governo do Estado pretende ajudar de alguma maneira, interferir nesse momento? Recebemos, sim, lamentamos aí, falei com o serviço no dia que teve o anúncio. O Estado de São Paulo, sem dúvida, vai se mobilizar. Estamos em contato direto para poder articular saídas importantes para isso. O governador João Dória, muito atuante nesse tema, sempre já atuou em outros temas, no que tange a empresa, nos próprios São José dos Campos, no Vale como um todo, e a Embraer vai ser mais um tema que nós vamos sim nos dedicar para que a gente possa achar uma saída. Secretário, obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. Bom dia. Eu que agradeço, um grande abraço a todos vocês. Nós conversamos com o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vignoli. A hora? 7h23. Repita. 7h23. Jornal da Manhã, oferecimento Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. A temperatura neste momento em São José dos Campos e Jacareí é de 19 graus. E nesta quarta-feira o dia será de predomínio de sol na região. As temperaturas estarão baixas ao amanhecer e elevadas à tarde, gerando uma significativa amplitude térmica. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem registrar hoje máxima de 28 graus. Agora 7h27. Repita. 7h27. O médico e vereador de São José dos Campos, Dr. Elton Júnior, fala com Clemente Lemes sobre as medidas contra a Covid-19. E o nosso contato agora é com o médico Elton Júnior, que é gastro, também cirurgião geral e ainda médico intensivista. Ele trabalha em hospitais privados da cidade e em UTI. Doutor, como está a situação do coronavírus em São José, nos hospitais privados? Bom dia. Bom dia, Clemente. Bom dia, Giovana. E bom dia também a todos que nos ouvem aqui no Jornal da Manhã pela Jovem Pan. As notícias para a nossa região são boas nesse momento ainda. Nós temos poucos casos de coronavírus, tanto nos hospitais públicos como nos particulares. É lógico que nós tivemos um pouco de aumento. E esses índices, no entanto, eles ainda são baixos e ainda são baixos também os índices de pacientes dependentes de ventilação mecânica. A nossa média em internação em UTI, aqui em nossa região, diferentemente do que a gente vê no hemisfério norte, é de apenas 5 dias. Ao contrário do que eles informam lá no hemisfério norte, que é de aproximadamente 15 dias. E no boletim da prefeitura também está sendo disponibilizado todos os dados do informe epidemiológico. E é importante a gente observar os casos confirmados, os casos suspeitos, e além disso é importante a gente observar qual é a taxa de ocupação dos nossos leitos, porque é através dela que a gente demonstra a nossa capacidade de atendimento. Toda sexta-feira, a Prefeitura solta ainda a distribuição de casos pelos bairros da nossa cidade. E a gente pode notar quais bairros que têm a maior incidência de casos confirmados. Você pode acompanhar esses números tanto no site da Prefeitura como nas nossas redes sociais. Uma outra notícia é que essa semana chegaram mais 22 respiradores adquiridos aí pela Prefeitura de São José dos Campos. A OMS divulgou ontem que o mundo inteiro tem 3 milhões de infectados pela Covid-19. Desses 3 milhões de infectados, 1 milhão estão nos Estados Unidos e que essa pandemia está longe de acabar. É isso mesmo, doutor? A coisa é complicada, é mais do que a gente imagina? As pessoas têm tomado os cuidados necessários para evitar essa contaminação? Nós não temos a ideia de quanto tempo isso pode durar. À medida que conseguimos conter a disseminação com as medidas, a contaminação se manterá em níveis mais aceitáveis. E a gente aguarda que o mais breve possível sejam estabelecidos protocolos de condução da doença para obtermos mais sucesso tanto nos tratamentos
como também aguardamos a disponibilidade de uma futura vacina. Além de médico, você ainda é vereador na cidade. Dr. Elton, como é que você avaliou essa medida do Felício, o prefeito Felício Ramute, que baixou um decreto para flexibilizar o isolamento social na cidade, mas esse decreto foi derrubado na justiça? O que você avaliou desse decreto do Felício? Estava dentro do que a cidade permite, na sua opinião, como vereador? Clemente, é importante a gente poder avaliar a pandemia observando a nossa capacidade de atendimento de saúde. Nós estamos em uma região privilegiada e os nossos índices de disponibilidade de vagas de UTI e de respiradores é muito maior do que o encontrado, por exemplo, na Itália. Além disso, nós temos uma população mais jovem. Avaliando isso, eu creio que temos a condição de flexibilizar, mas de maneira regrada e gradativa, as atividades comerciais. Mas isso não quer dizer que o isolamento não é importante. Aliás, as medidas de afastamento e as medidas de higiene devem até ser mais difundidas e praticadas. Lembrando também de cuidar das pessoas que estão sob um grupo de maior risco. No acompanhamento dos casos, a reavaliação ela deve ser feita redefinindo então o aumento ou a redução das medidas de contenção. Então, para mim, desta forma, o decreto do prefeito ele é importante e poderia ser aplicado, mas o decreto foi infelizmente indeferido nesse momento. Mas temos que aguardar agora, pois a prefeitura entrou com um pedido no Superior Tribunal Federal. Um exemplo do que eu estou falando é que Atibaia, por exemplo, teve a abertura autorizada pelo Tribunal de Justiça, apesar do pedido do Ministério Público. Muitas pessoas têm caminhado por aí e a gente tem observado que estão sem máscaras. Filas de banco, nos automóveis, não no automóvel, a pessoa está dirigindo, é obrigado, a pessoa, não obrigado, a pessoa deveria estar usando máscara mesmo no automóvel, doutor? E além disso, qualquer circulação de pessoas, a gente vê que muitas delas não estão usando máscaras. Qual a sua opinião sobre isso? Ninguém é obrigado a usar máscara, mas tanto a OMS como o Ministério da Saúde, o Estado, na Secretaria de Saúde do Estado, e também a Secretaria de Saúde do município tem dado uma orientação para que todos usem. Quando eu uso a máscara, não só me protejo, como também protejo o outro. A máscara deve ser usada por todos que estejam em proximidade de outras pessoas. Quanto você perguntou ao uso da máscara no carro, se você, por exemplo, é usuário de aplicativo, tanto o motorista como o passageiro deve usar. Aqui nas nossas redes sociais, nós temos incentivado o uso do hashtag Todos de Máscara como incentivo para o uso desse EPI, que pode ajudar a todos na possibilidade de um retorno das nossas atividades. Esta semana também a Prefeitura e o Prefeito Felício iniciaram a distribuição de máscaras no transporte público do município. Foram adquiridas cerca de 100 mil máscaras que vão estar disponibilizados e entregues para a população. A maior preocupação do governo, dos governos, também da própria OMS é com relação aos idosos, principalmente que estão no grupo de risco, né? Hipertensos, idosos, diabéticos. A impressão que se dá quando se fala muito nisso é de que o idoso chegou numa UTI, chegou com a doença, infelizmente não vai escapar. É essa a mensagem, doutor? Ou não? Tem como se salvar? Dá para segurar? Dá para poder salvar os idosos que chegam em estado grave nos hospitais? Sim, o idoso e o portador de comorbidade têm o maior risco. Por isso, maior cuidado com eles. Mas temos também muitos idosos que passaram por isso. Nos idosos, a taxa de mortalidade é de cerca de 15%. E acreditamos também que ocorrerá uma redução desse índice à medida que a gente estiver aumentando o conhecimento sobre a patologia. E eu quero trazer um alerta sobre o estresse causado sobre os idosos que ficam assistindo às notícias, ouvindo falar tanto sobre o Covid-19. Nós temos visto um importante aumento dos estados de ansiedade e de depressão. E para isso é importante que você tome algumas medidas e cuidados para ajudar o idoso a passar por esse momento. A fase pior da doença está passando, doutor, ou não? Os médicos não sabem até quando vai essa pandemia, até quando as pessoas poderão se infectar, enfim, um prazo mais ou menos de quando essa doença estará praticamente finalizada no Brasil e também no mundo. Na verdade, nós não temos ideia de prazos, mas a gente espera que no futuro ela se torne endêmica. Para isso acontecer, é necessário que a maior parte da população crie imunidade pela doença, ou por meio da contaminação,
ou por meio de uma futura vacina. Dá a impressão que o coronavírus é uma doença nova, e não é tão nova assim, né, doutor? Parece que já é uma doença bem antiga, né? Mas para os médicos, isso está sendo um novo aprendizado em razão dessa pandemia, o clima nos corredores, nas enfermarias, nas UTIs, os médicos ficam preocupados, a coisa realmente é para assustar. Essa pandemia é um aprendizado para todos nós nesse momento, mas não é uma doença diferente de outras doenças virais dos quais nós já tivemos contato. Um exemplo disso é a SARS e a MERS, que são um exemplo também de infecções causadas pelo coronavírus e bem como outras patologias como H1N1. Diferentemente dessas, a mortalidade do Covid-19 ela é mais baixa. Na MERS, por exemplo, é em torno de 30% a mortalidade. Já na Covid é em torno de 2%. Só que ela tem o maior potencial de contaminação e isso pode gerar um aumento do uso dos serviços de saúde. Eu conversei com o Dr. Elton Júnior, médico, gastro também, médico de UTI e ainda cirurgião geral, falando sobre o coronavírus aqui no Jornal da Manhã. Ele também é vereador em São José dos Campos. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista no Jornal da Manhã. Sucesso, um abraço. Estamos sempre às suas ordens. Bom dia. Um bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Um bom dia, Clemente, a toda a equipe do Jornal da Manhã. 7h35. Repita. 7h35. E vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 5,97 teve queda de 2,41%. A Bolsa de Nova York fechou em queda ontem após um dia volátil. O índice Dow Jones recuou 0,13%, enquanto o tecnológico Nasdaq caiu 1,40%. O dólar comercial fechou em queda de 2,59%, vendido a R$ 5,51 na segunda baixa seguida. É a maior queda diária desde 8 de junho de 2018, quando recuou 5,59%. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, emendou a segunda alta de 3,93%. Giovana Bubniak, qual a boa notícia do dia? Foi regulamentada em Jacareí a lei federal que dispõe sobre o livre exercício da atividade econômica. O decreto facilita os processos econômicos dos comerciantes e empreendedores, tanto os pequenos como os de maior porte. As garantias de livre mercado têm como objetivo reduzir a burocracia nas atividades econômicas, facilitando e estimulando a criação de novos empregos. Dessa forma, a atuação do município será como agente normativo, regulador e fiscalizador da atividade econômica no território local. Uma das principais mudanças da legislação é a dispensa do alvará. Os negócios considerados de baixo risco estão dispensados de licença, autorização e alvará para o funcionamento. 7h37. Repita. 7h37. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jeep em São José, T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h40. Repita. 7h40. Em Pindamonhangaba, o uso de máscaras de proteção contra coronavírus passou a ser obrigatório em comércios e no transporte público. A medida foi tomada como reforço nas ações contra a Covid-19 e para a flexibilização do comércio, com a abertura de restaurantes em formato drive-thru. Os estabelecimentos devem ter avisos e fiscalização na porta, mas agentes da prefeitura vão fiscalizar os locais. Em caso de descumprimento, a sanção é aplicada ao comércio. Entre as penalidades estão a cassação do alvará de funcionamento. Além de Pindamonhangaba, outras cidades também passaram a exigir o uso de máscaras para acesso ao comércio. Entre elas estão Aparecida, Campos do Jordão, Ilhabela, Paraibuna e Tremembé. A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo iniciou a distribuição das cestas do projeto Alimento Solidário na região do Vale do Paraíba. Ao todo serão mais de 82 mil cestas mensais entregues a 39 municípios da região metropolitana. Até o momento já foram entregues ao todo cerca de 8 mil cestas aos municípios de Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Lorena, Cunha e Potim. Na sequência, será a vez das demais 34 cidades, entre elas Santa Branca, Paraibuna, Monteiro Lobato,
Pato, Caçapava, Jacareí, São Sebastião, Ilhabela e Aparecida. Vale lembrar que as entregas serão realizadas pelas prefeituras às famílias cadastradas até março de 2020 no CadÚnico, Cadastro Federal Oficial para inclusão em programas de assistência social e transferências de renda. As cestas elaboradas em parceria com a equipe de nutricionistas do Hospital Albert Einstein contêm diversas fontes de proteínas: feijão, leite em pó, sardinha, linguiça e ervilha, além de produtos como arroz, farinha, macarrão e biscoitos. Portugal ainda vive sob o estágio de emergência imposto em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Mas o país já começa a pensar em como retomar a confiança de visitantes internacionais e viajantes domésticos quando a pandemia passar. Uma das medidas foi a criação do selo Clean Safe para empresas do setor turístico que atenderem a novos padrões de qualidade de limpeza e higiene. O certificado já pode ser pedido por estabelecimentos como hotéis e agências de viagem registrados junto à Autoridade Turística Nacional. O selo será dado às empresas que assegurem o cumprimento de requisitos de higiene e limpeza para a prevenção e controle da Covid-19 e de outras eventuais infecções. Agora 7h42. Repita. 7h42. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. A Liga Mundial de Surf comunicou que todas as provas do esporte estão adiadas até o fim de junho. A decisão vale para o circuito principal e para a divisão de acesso da modalidade. O anúncio foi feito ontem pelo diretor executivo da entidade, Eric Logan, onde e quando iremos realizar nossos eventos este ano ainda é uma questão indefinida. Logan explicou que a Liga está atenta aos desdobramentos da pandemia do novo coronavírus e que atua em parceria com governos e autoridades da saúde sobre o possível retorno dos eventos. Entretanto, neste momento, nada acontecerá, inclusive a etapa do circuito mundial no Brasil. Além do adiamento, o dirigente avisou que haverá um novo formato de disputa no próximo ano. Em vez dos pontos corridos, deve adotar o chamado mata-mata entre os melhores surfistas da temporada para saber quem fica com o título. Paralela à reunião das federações com a cúpula da CBF, a Comissão Nacional de Clubes se reuniu ontem por videoconferência e por decisão unânime decidiu pelo fim de férias de atletas. A data de retorno das atividades da maioria dos clubes está marcado para o dia 2 de maio, mas alguns já vão voltar na sexta-feira, dia 1º de maio. A CBF vai distribuir aos clubes o protocolo nacional de retorno progressivo dos treinos para cada clube tentar adaptar a sua realidade. Ainda há necessidade de liberação das autoridades estaduais que não recomendam aglomerações. Com os rumores da compra de Newcastle por um fundo de investimentos da Arábia Saudita, as especulações do mercado da bola vêm crescendo a cada dia. Desta vez, o nome comentado é do técnico Jorge Jesus do Flamengo. O português está cumprindo quarentena em Portugal e a negociação com o rubro-negro para uma renovação ainda está aberta. Além do distanciamento, a crise financeira causada pela pandemia do novo coronavírus também está dificultando um acordo. Como seu contrato vai apenas até junho, os valores não são baixos, a permanência do comandante, campeão brasileiro e da Libertadores no Brasil é incerta. A volta à Alemanha de ciclismo, prevista para ser realizada de 20 a 23 de agosto, foi cancelada como consequência da pandemia do novo coronavírus. O governo alemão proibiu grandes eventos de massa até o dia 31 de agosto. Segundo o texto, a edição de 2021 terá o mesmo percurso planejado para 2020, com largada em Stralsund, no nordeste do país, e final em Nuremberg. A FIA, Federação Internacional de Automobilismo, anunciou ontem, por meio de um comunicado em seu site oficial, a aprovação da extensão do período em que as fábricas das equipes de Fórmula 1 vão permanecer fechadas. Agora, a suspensão, que tinha previsão de 35 dias, passou para 63. A decisão acontece em função da pandemia do novo coronavírus, que atrasou o início da temporada de 2020. O período de fechamento das fábricas costuma ocorrer em agosto, com duração de 14 dias durante o período de férias da Fórmula 1. Contudo, por conta da Covid-19, este intervalo foi antecipado e estendido para que hajam mais datas disponíveis para a realização das corridas. A nota ainda informa que houve também uma extensão no tempo que as fábricas dos fabricantes ficarão fechadas, indo de 35 para 49 dias.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. 7h46. Repita. 7h46. Jornal da Manhã. Radares. Em São José dos Campos, os radares estarão operando hoje na Avenida Irmã Victor Garrido, no Urbanova, também na Avenida Anchieta, na Vila Diana, Rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite e também na Rua Roma, no Jardim Augusta. E tem fumacê programado para a região sul de São José dos Campos hoje, nos bairros Jardim Colonial, Jardim Imperial, Jardim Bandeirantes, Ema, Jardim Edvirges, Jardim República, Vila das Flores e Jardim Cruzeiro do Sul. Rádio Jovem Pan. Estradas. Atualizando então a situação das estradas na região. Rodovia Presidente Dutra, São José dos Campos, Jacareí, sem lentidão agora. Guarulhos e São Paulo, tráfego flui bem, sem pontos de lentidão. A rodovia Ayrton Senna tem trânsito bom em Guarulhos e São Paulo. No corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, o trânsito apresenta boas condições. Rodoanel Mário Covas, sentido sul, ligação Dutra Ayrton Senna. Boa visibilidade, com trânsito fluindo normalmente. Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté ao Ubatuba, trânsito fluindo bem, com neblina em alguns pontos. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, tem trânsito bom e sol. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguatatuba, trânsito livre, com tempo bom. Tem pare e siga. 7h48. Repita. 7h48. Jornal da Manhã, oferecimento Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. 7h50. Repita. 7h50. O governo federal estimou ontem que a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus provocou até agora cerca de 150 mil pedidos de seguro-desemprego a mais que no mesmo período de 2019. De acordo com dados divulgados pela equipe econômica do governo, 866 mil trabalhadores deram entrada no pedido do seguro-desemprego entre o começo de março e a primeira quinzena de abril de 2019. Em 2020, no mesmo período, foram 804 mil, ou seja, o número de pedidos já recebidos é inferior ao do ano passado. Entretanto, o governo estima que aproximadamente 200 mil trabalhadores que foram demitidos durante a pandemia ainda não deram entrada no benefício. Isso elevaria o número de pedidos de seguro-desemprego entre o início de março e a primeira quinzena de abril de 2020 para pouco mais de 1 milhão, ou seja, cerca de 150 mil pedidos a mais que em 2019. O Banco Central divulgou ontem que a taxa de juros no cheque especial se manteve em 7,2% ao mês em março. O número é o mesmo de fevereiro. A redução refletiu uma medida tomada pela autoridade monetária em janeiro, que limitou a taxa mensal de juros do cheque especial a 8%, ante uma média de 12% aplicada anteriormente pelos bancos. Em janeiro, primeiro mês de efetividade da nova regra, os juros já ficaram abaixo do limite, em 7,6%. Já no mês anterior, a medida em dezembro, a taxa era de 10,9% ao mês. Atualmente, a taxa básica de juros, a Selic, está em 3,75%. A Selic serve como um guia para que as instituições financeiras decidam os juros que serão cobrados em diferentes modalidades. 7h52. Repita. 7h52. E vamos agora às reclamações e sugestões dos ouvintes através do WhatsApp do Jornal da Manhã, que é o 99707-7791. Um ouvinte de São José dos Campos pergunta que atitude a Prefeitura de São José dos Campos vai tomar com relação ao fluxo que acontece aos domingos à tarde, próximo ao UPA do Campo dos Alemães. No último domingo tinham umas 300 pessoas, carros, motos, adultos e crianças. Eu vi esse vídeo, inclusive ele mandou pra gente aqui, tinha uma aglomeração muito grande. Vamos encaminhar para a Prefeitura de São José dos Campos, sim, né, para verificar que atitude pode ser tomada, principalmente se é algo que acontece todos os finais de semana.
O Edson de São José dos Campos diz aqui: mora no Jardim São Dimas, próximo da Unesp, na rua Professor Frederico Ayer. No dia 4 de abril, abriu um protocolo na prefeitura, ele mandou um número, inclusive, para que não utilizassem os sopradores para a limpeza das calçadas, principalmente agora, com a pandemia do Covid-19. Isso para que esse equipamento não espalhe a poeira e todos os vírus e bactérias que possam estar ali, além de prejudicar quem tem rinite alérgica. Isso ocorre na Avenida José Longo, em frente à Unesp, e no Parque Santos Dumont. A resposta foi que esse tipo de limpeza não ocorria no meu endereço. Quer dizer, ele vê o negócio acontecendo, né, essa limpeza, esse tipo de limpeza acontecendo nas calçadas ali da região, manda para a prefeitura a reclamação, tem o protocolo e tal, e a resposta que ele tem é que esse tipo de limpeza não ocorre naquele local. Como assim, né? Edson, nós vamos encaminhar, sim, a sua reclamação, o seu número de protocolo, que fica mais fácil, claro, para a prefeitura poder verificar essa sua reclamação, e vamos esperar aí, aguardar um retorno. E você também pode mandar sua reclamação ou sugestão aqui para o nosso WhatsApp do Jornal da Manhã, que é o 99707-7791. Repetindo, 99707-7791. E mesmo que a sua reclamação não seja apresentada aqui no Jornal da Manhã, ela será encaminhada aos órgãos competentes. 7h54. Repita. 7h54. E Brasília está chamando. É hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Giovana. O substituto de Sérgio Moro também é um combatente contra a corrupção. André Luiz Mendonça, de Almeida Mendonça, de 47 anos, é um advogado de carreira da Advocacia Geral da União, está lá há 20 anos, é formado em Direito em São Paulo, com pós-graduação em Direito Público em Brasília, na Universidade de Brasília, e uma pós-graduação em corrupção, combate à corrupção, na Universidade de Salamanca. Lá na Espanha, né? Se não me engano, é a Universidade do Miguel de Unamuno, né? E então, ele já tem um grande serviço de combate à corrupção, por causa disso foi premiado com o prêmio Inovare, né? Com novos métodos de combate à corrupção. Quando ele trabalhava sob as ordens de Dias Toffoli, que era o advogado-geral da União, ele foi escolhido por Toffoli para ser o homem que ia buscar a recuperação dos mal havidos pelo juiz Nicolau dos Santos Neto, pelo senador Luiz Estevão, lá naquela construção do prédio do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Foi premiado por isso, pelos métodos que ele inovou de combate à corrupção, e é um homem que tem livre acesso e circulação no Supremo, tanto que a sua escolha está sendo elogiada por ministros do Supremo, né? Inclusive por ministros como Gilmar Mendes, que sempre foi um crítico de Sérgio Moro. Está vibrando agora com a nomeação de André Mendonça, que vai estar num cargo, então, de combate à corrupção, que vai continuar com um acréscimo de que ele é um fã do presidente Bolsonaro, é muito próximo ao presidente, né? Eu acho estranho o noticiário dizer assim, o evangélico André Mendonça. Parece que há discriminação de religião, porque dizem o mesmo da ministra Damares, mas ninguém diz que o ministro tal é católico, o ministro tal é luterano, né? O ministro tal é agnóstico. Ninguém fala nisso. Eu não estou entendendo essa posição de classificar a pessoa pela religião que ela tem. Ele, aliás, é formado em teologia também, né? E é um ministro, um pastor voluntário da Igreja Presbiteriana. Bom, e outro homem de confiança do presidente está na Polícia Federal agora, confirmado, né? Alexandre Ramagem, que é um delegado formado em Direito na PUC, que foi designado para dar proteção ao candidato Bolsonaro depois que ele levou a facada, né? Aí fez amizade com Bolsonaro, com os filhos de Bolsonaro, é uma pessoa de confiança, já trabalhou no Palácio do Planalto, na Secretaria da Presidência, né? Com 2 ministros, 2 militares, e depois foi designado para a Agência Brasileira de Informação. Esse é o grande desejo do presidente, que a Polícia Federal também produza inteligência, né? Informações de inteligência, informações estratégicas
para facilitar o governo, né? Para o governo não ser surpreendido. Bom, mudando um pouquinho de assunto, o presidente do Senado, presidente do Congresso, está acertado com o ministro Paulo Guedes para tocar para frente e votar nesse fim de semana a lei, o projeto que auxilia estados e municípios, né, dando compensações por essa paralisação toda. Por outro lado, vai pedir um sacrifício do Estado, né, do poder público municipal, estadual e federal, sem aumento por 18 meses, né, em lugar de cortar a folha de pagamento em 25%. Só não dar aumento já vai ser uma boa ajuda aos caixas das prefeituras, dos governos estaduais e da União. É a forma de ter a menor possível influência, né, nas contas públicas que estão sendo arrombadas por essa ausência de atividade econômica, né, vale dizer ausência de arrecadação e aumento da despesa, porque a despesa está saindo agora para o social, né? Pensava-se que seria um pouco mais de 50 milhões de pessoas nesse auxílio aí, nesse voucher, Corona Voucher, mas parece que vai chegar a 70 milhões de pessoas, os chamados invisíveis, os que ficaram sem renda nessa crise sanitária. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas em ponto. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E Jeep em São José, T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio, 235. Ligue 3600-6000. E termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 29 de abril de 2020. Confira também essa edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts das plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.